Se mover, conhecer e descrever não são operações separadas que se seguem umas às outras em série, mas facetas paralelas do mesmo processo, aquele da vida mesma. É movendo-nos que conhecemos, e é movendo-nos também que descrevemos. Trecho do livro Estar Vivo, ensaio sobre movimento, conhecimento e descrição, de Tim Ingold. Meu nome é Gabriel. Nasci na cidade de São Paulo em 1989. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, comecei a ter a mania de só sair de casa com um caderninho e uma caneta. Anoto neles coisas que acontecem, que penso a partir do que vejo, uma ideia de poesia, alguma vivência na rua. Nesses caderninhos, registro acontecimentos referentes aos atos de mover-me, conhecer e descrever o mundo. Vivi os primeiros 19 anos de minha vida na cidade de São Paulo. Daí me mudei para Marília, interior do estado, para cursar graduação em Ciências Sociais. Voltei para São Paulo por mais 3 anos, para desenvolver mestrado em Antropologia Social. E então, em 2017, me mudei para a cidade de Mogi das Cruzes. No movimento dessa mudança, outras ocorreram. Passei a lecionar Filosofia, História e Sociologia como professor nos ensinos Fundamental 2, Médio e Universitário. E os meus caderninhos também mudaram. Passei a utilizá-los para apreender os acontecimentos diversos que vivencio em meu cotidiano por meio de desenhos, que são apresentados nesta mostra, intitulada Caderninhos do Cotidiano, Aprender a Apreender. A mostra se divide em 3 linguagens de desenho que tenho desenvolvido nos últimos 4 anos. Elas representam uma série de acontecimentos que vivemos e, muitas vezes, nem percebemos que vivemos. São exercícios de percepção dos caminhos que percorremos, das sensações que o nosso corpo absorve e de qualquer coisa que pareça interessante dentre os acontecimentos do dia a dia quando estamos por aí. A própria mostra, que é online em razão da pandemia de Covid-19, está dividida em 2 partes. Na segunda, que é essa que você está vendo agora, a gente vai passear por vários lugares, trens, praças, ruas e no meu ateliê. Apresentarei detalhes, curiosidades e referências sobre os processos de criação dos desenhos. Na primeira parte da mostra, que está no link aqui em cima e na descrição do vídeo, é possível visitar a exposição em si, com centenas de desenhos retirados dos caderninhos, organizados em painéis e expostos em diferentes lugares públicos. Divirta-se. O ponto de partida da mostra Caderninhos do Cotidiano, Aprender a Aprender, é uma linguagem de desenho na qual eu registro os trajetos que eu faço no dia a dia. Da onde que eu saí, para onde que eu fui, algum lugar que eu passei, algum acontecimento, de forma bem resumida, que aconteceu durante aquele caminho, uma memória afetiva que passar por determinado lugar me gera. Nessa linguagem chamada passo-traço, a ideia é pensar e registrar os deslocamentos que o meu corpo faz sobre o planeta Terra.
há uma diferença aqui entre ser surpreendido pelas coisas e ser espantado por elas. Somos surpreendidos quando as coisas não saem como previstas. Somente quando um resultado é surpreendente ou talvez contraintuitivo, supostamente nos damos conta. O que não é surpreendente é considerado desprovido de interesse ou importância histórica. Tim Ingold. A proposta no passo-traço é registrar trajetos, me localizar no mundo, prestar atenção nos caminhos e não apenas percorrê-los. Procuro me situar geograficamente no espaço, tento me guiar pelo sol, pela presença de uma linha de trem ou metrô que indique algum sentido leste-oeste ou norte-sul, alguma referência para situar meu deslocamento conforme a rosa dos ventos. Registrar um trajeto comum e repetitivo, encontrar nele situações extraordinárias, pensar as distâncias, observar e demarcar, na história de nossa vida, acontecimentos tão históricos quanto sutis. Todo desenho do passo-traço que eu faço começa com uma rosa dos ventos. Eu identifico os pontos cardeais e aí eu tento me situar dentro dessa referência no mundo. O meu corpo, ele está virado para qual lado? Por exemplo, agora, ali está a estação Mogi das Cruzes e o trilho do trem. O trilho do trem, ele percorre de leste a oeste. Então, por exemplo, para eu ir para São Paulo, eu tenho que fazer o quê? Eu vou andar um pouquinho para o sul até chegar na estação Mogi das Cruzes. Aí eu vou pegar o trem que vai para São Paulo, cortando a Zona Leste. Aí eu identifico qual foi o deslocamento que o meu corpo fez. Nesse caso seria Mogi das Cruzes, Estação da Luz. E eu consigo me guiar pelo trilho do trem. Professoras e professores de Geografia e Artes no Ensino Fundamental 1 e 2. O passo-traço é um exercício bem legal de levar para a sala de aula. Permite que os alunos desenvolvam e pratiquem a alfabetização geográfica e também habilidades relacionadas à criação artística. É legal demais fazer isso em estudos de campo ou excursões, com os alunos se situando geograficamente na cidade em que eles moram ou em que eles estão. Mas também é bem legal propor para os estudantes criarem essas ilustrações dentro da escola. Permite que eles percebam que essa localização no espaço guiada pelos pontos cardeais pode ser realizada a todo instante, não só em deslocamentos mais longos ou por meio dos GPS que normalmente as crianças veem os adultos usando. Ela pode ser pensada num trajeto como sair da sala de aula, caminhar até a cantina. Percorrer curtos caminhos também é percorrer um trajeto no mundo, também é viver experiências no espaço. E no ano passado, quando começou aquele período de isolamento por conta da pandemia de Covid-19 em 2020, eu comecei a fazer os meus trajetos do home office, dentro de casa, para justamente brincar um pouco com essa localização em um espaço pequeno. E aí eu fui descobrindo que a minha cama estava mais a leste
do que a mesa onde eu trabalhava, que a minha janela ficava virada para norte, mas eu também conseguia ver o sol se pondo a oeste. Eu comecei a desenhar os trajetos que eu fazia, por exemplo, para sair do quarto onde eu fazia o home office, descer a escada e ir até o quintal, que era onde eu conseguia ver o céu algumas vezes durante o dia e ter uma noção de que o mundo não estava acabando. O passo-traço tem também um espaço bem interessante para acessar a memória de caminhos que a gente percorria e lembrar esses caminhos e registrar eles de acordo com esses pontos cardeais. Aqui, por exemplo, eu registrei o caminho que eu fazia para sair da casa dos meus avós até 2008 e ir para um carrinho de churros que ficava parado ali perto da casa deles. Normalmente eu fazia esse caminho de bicicleta com os meus amigos, que eram o Renato e o Fabinho. O Fabinho morava bem na frente da casa dos meus avós. Durante muitos anos, eu saía da casa dos meus avós, atravessava a rua e tocava a campainha da casa do Fabinho. A gente subia a rua junto, tocava a campainha da casa do Renato. A geografia da nossa amizade, que eu pude revisitar por meio da memória e registrar aqui com a linguagem do passo-traço, ocorria justamente entre a Avenida dos Bandeirantes e a pista do aeroporto de Congonhas. Nesse bairro aqui, a gente jogava bola, a gente brincava de bicicleta. E o nosso trajeto favorito de fazer de bicicleta era esse aqui. Sair da rua onde meus avós e eles moravam e seguir até o carrinho de churros. Senhores passageiros, boa tarde. Ladies and gentlemen, good afternoon. Este trem tem como destino a estação Luz. A CPTM deseja a todos uma boa viagem. Em maio de 2017, que eu estava no trem e eu estava tentando desenhar e eu não estava conseguindo, estava balançando muito, eu estava até ficando um pouco irritado ali. Aí eu peguei e desisti de desenhar, só que aí estava com muita vontade de desenhar, né? Peguei e falei assim, vou tentar fazer umas linhas retas, vamos ver o que acontece. Aí aconteceu mais ou menos isso aqui. Eu achei interessante. E aí eu fui o caminho inteiro fazendo isso. Tava indo para casa da minha mãe, desci do trem, peguei um metrô, desci do metrô, peguei um ônibus. Fui o caminho inteiro fazendo esses desenhos do balanço dos meios de transporte que eu estava usando. Cheguei na casa da minha mãe, que é formada em desenho industrial, que atualmente é o curso de design, ela trabalhou bastante na área. Minha mãe é professora, tem uma bagagem artística muito grande, é pessoa que é bem responsável por eu fazer essas coisas que eu faço. Eu mostrei pra ela, falei, mãe, olha isso aqui que aconteceu agora que eu tava vindo pra cá. Ela olhou e ela falou de um jeito assim, tão sincero, tão espontâneo que ela tinha achado legal, que eu comecei a achar que era legal. Mostrei uns outros desenhos que eu tinha feito do mesmo tipo, porque nesse caminho até a casa dela, eu fui enchendo um caderno. E mostrei pra ela, e ela achou muito legal e eu achei que podia ser legal. E aí eu falei, pô,
eu acho que eu vou começar a pensar um pouco mais sobre isso. Eu vou começar a fazer um pouco mais esse tipo de desenho quando eu estiver em meio de transporte. Tem duas lembranças interessantes de quando eu era aluno de escola que me fizeram valorizar muito essa linguagem de desenho. Eu sempre tive a letra feia. Daí, na segunda série, a professora Goretti via as minhas lições e me perguntava: "Você fez essa lição de casa no trem, Gabriel?" Porque a minha letra era realmente muito feia. A segunda lembrança ocorre mais tarde, quando eu já estava para sair da escola lá no ensino médio. Durante uma sessão de tiração de sarro com a minha letra feia, um colega de sala, Renan, falou: "Sua letra parece aqueles exames de coração." E aí, lembrando dessas vivências, criei o nome dessa linguagem de desenho: eletrocardiograma de transporte público. Só que, por conta da pandemia de Covid-19, comecei a usar mais carro, tanto acionando motoristas por aplicativo, quanto pelo fato de morar com a Tânia, que tem carro e dirige. Resolvi então mudar o nome da linguagem para eletrocardiograma de meios de transporte. E ficam aqui as minhas homenagens à professora Goretti e ao meu colega Renan. Nesse eletrocardiograma aqui, eu tentei colocar uma ideia de que os meios de transporte, em especial o transporte público, funciona como uma malha. Os diferentes meios de transporte, nesse caso, estão conectados. O metrô, o trem, os ônibus, as diferentes linhas de trem e de metrô. Aqui nesse caso, eu estava indo de Mogi das Cruzes para a Freguesia do Ó, para assistir o jogo Brasil e Bélgica pela Copa do Mundo de 2018 com o meu pai. Primeiro eu peguei um trem, saindo daqui de Mogi das Cruzes, e eu fui até Calmon Viana. São os traços em dourado. Eu fiz alguns trechinhos dele em dourado. Eu estava sentado no chão, não tinha lugar no banco, e eu queria ir sentado. Depois eu peguei outra linha, linha 12, saindo justamente de Calmon Viana, foi até o Brás. Mas aqui eu desenhei só um trechinho dela, entre Itaquá, Tatuapé, um trecho bem grande, esse trecho em azul. Aqui eu estava em pé, aí a linha azul ficou um pouco mais tremida. Já a linha vermelha, que tem umas irregularidades e uns traços bem retos, eu estava num ônibus que saiu da estação Lapa e que tinha como destino a Freguesia do Ó. Esses traços retinhos aqui são os semáforos, onde o ônibus parou. E esses traços aqui, bem diferentes, bem estridentes, eles são o ônibus passando pelas ruas a toda velocidade, porque o motorista provavelmente também queria ver o jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Mas vem aqui, né? Para que fazer um eletrocardiograma de meio de transporte? Para que pegar o caderno, a caneta e ficar desenhando as linhas tortas do ônibus balançando? Para que perder tempo com uma coisa dessa? É muito comum quando a gente está na rua, esperando um ônibus, esperando alguém, sentado numa pracinha, que nem eu tô aqui agora. É muito comum a gente pegar o celular e ficar olhando as coisas. Ficar olhando a tela do celular, ficar olhando foto das coisas que os nossos amigos almoçaram, ficar olhando ali notícia que com certeza vai gerar dor de estômago.
Será que ficar dentro do trem fazendo desenho de linha torta é realmente uma perda de tempo? Eu entendo que não, e tem um ponto que eu queria colocar sobre isso, que é o seguinte: o trem passa ali, eu tô pertinho da estação Mogi das Cruzes, ali passa trem, ali passa carro, passa ônibus também. Todos esses meios de transporte, a simples existência deles, representa uma quantidade incalculável de conhecimento humano, de desenvolvimento científico, de desenvolvimento tecnológico. Para existir um trem, para eu poder entrar nele, ir para o trabalho e aquele trem fazer o meu corpo balançar, esse balanço só existe porque foram lá e pegaram um monte de matéria-prima para construir aquele trem. Tem uma galera que trabalha todo dia nas estações, nos trilhos, dentro dos próprios trens, dos ônibus e dos metrôs. E a gente só consegue ir daqui até ali porque tem essa galera trabalhando. Se não tem um maquinista fazendo o trem balançar, o meu corpo não balança. Então, quando eu registro os movimentos que esses meios de transporte fazem, de certa forma eu estou valorizando esses trabalhos, esse desenvolvimento tecnológico. Por isso que eu não acho que é uma perda de tempo ficar desenhando linha torta em caderno enquanto o ônibus balança. A última linguagem de desenho que eu apresento aqui nessa mostra, Caderninhos do Cotidiano, Aprender a Aprender, são os trajetos desenhados. São praticamente pequenos diários ilustrados de grandes acontecimentos do nosso cotidiano. Quando eu estou indo trabalhar, quando eu estou indo fazer alguma coisa. Tem ali o passo-traço, tem ali os eletrocardiogramas de meio de transporte. Além de colocar os desenhos do passo-traço e os eletrocardiogramas de meios de transporte, nos trajetos desenhados eu vou colocando também desenhos mais representativos de pequenas coisas que acontecem. Nem são desenhos tão bonitos assim, mas são desenhos que representam alguma coisa que eu vi, chamou minha atenção, que eu achei interessante, que eu fiquei indignado. Vai passar uma moto agora. Ele tá com uma sacola de delivery azul, uma mochilona de delivery azul. Isso daria um desenho lindo. E é uma coisa que aconteceu, só que de certa forma aquilo chamou atenção. E eu faço um desenho para representar que aquilo fez parte do meu dia, fez parte da minha existência no mundo durante aquele trajeto. Eu vou contando pequenas histórias que acontecem no cotidiano. Por isso o nome. São pequenos trajetos desenhados.
antropólogo Michel Agier identifica 4 tipos de situações que permitem descrever os diferentes momentos da relação dos citadinos, que somos nós, que vivemos e fazemos as cidades, com a cidade, e os citadinos entre si, na cidade. São elas: a situação ordinária, o comum, o conhecido; a situação extraordinária, ou ocasional; a situação de passagem, que põe em cena principalmente a relação entre indivíduo e espaço; e a situação ritual. Na terceira linguagem dessa mostra, os trajetos desenhados, todas essas situações são geradoras de pensamento sobre a vida urbana e alvos de desenhos. O que guia os traços aqui são os acontecimentos comuns e incomuns, aqueles esperados, mas também aqueles inimaginados. Os trajetos desenhados, muitas vezes eu não acabo eles na rua, eu não faço eles 100% fora de casa. Muitas vezes eu trago lição de casa, justamente. E aí o que acontece? Eu tenho aqui o caderninho, fiz uma capa, vou fazer um desenho aqui de uma seringa, porque hoje eu tomei a 2ª dose da vacina contra a Covid. Eu trago para desenhar em casa com mais calma. Se você está pensando aí em seguir esse passo a passo que eu estou apresentando para vocês sobre a mostra Caderninhos do Cotidiano, leve isso aqui a sério, porque aí fica um pouquinho mais legal o que você criar no caderninho, né? No espaço público rola de fazer, mas às vezes não rola. Deixei aqui uma folha em branco também para fazer o passo-traço do caminho para ir tomar vacina, né? Eu saí da minha casa, aí passei por aqui, aí passei por aqui, aí peguei uma alça, aí segui mais, peguei uma rotatória, entrei numa outra ruazinha, virei, passei, entrei no lugar que estava fila para fazer a vacinação, entrei no local de vacinação. Vou destacar bem grande aqui, porque eu fiquei feliz de tomar a 2ª dose. Local da vacinação. E aqui, como que eu faço esse passo-traço? Se você quiser, volta lá no vídeo do passo-traço, mas o que tem aqui? Eu vou lembrando dos movimentos. E aqui é um caminho bem rotineiro para mim, é um caminho bem cotidiano. Local da vacinação. Uma lembrança que eu tive, o local da vacinação, ele é o mesmo local onde acontece a feira de domingo, aqui em Mogi das Cruzes. Local da vacinação igual local da feira de domingo. Local da feira de domingo. Beleza, resolvi o passo-traço. Como que continua essa história desse trajeto desenhado? 2ª dose da vacina anti-Covid. Caminho que eu fiz, que eu deixei uma página em branco. Aí vem eles, os eletrocardiogramas de meios de transporte. Esses aqui eu fiz bastante quando estava indo tomar vacina. Aqui, essas linhas retas, foi um semáforo que demorou muito tempo para abrir. E aí, depois de passar todo o caminho, de ir sentindo o caminho, chegamos ao local da vacinação. Quando eu cheguei lá, estava no carro com a Tânia, que estava dirigindo. Na nossa frente tinha 5 carros na fila. Depois tinha os boxes onde estava tendo a vacinação, né? Me indicaram assim, vai no box 5. Desenhei os boxes, coloquei aqui. Quando chegamos nos boxes, havia 2 carros apenas na nossa frente, foi rapidinho. E às 11h07 aconteceu esse momento aqui, ó, que foi o momento em que eu dobrei a manga da minha camisa. Veio a Dayana, que era a trabalhadora do sistema de saúde que aplicou a vacina em mim. Veio a Dayana e aplicou a vacina no meu braço.
Agora, daqui a alguns dias, eu estarei 100% imunizado contra a Covid. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. O que é contar mais uma história? Quando eu pego meu caderninho no bolso, tô no trem, tô na rua, tô num ponto de ônibus, e eu anoto alguma coisa que eu vi, uma pessoa que passou falando alguma coisa engraçada, uma criança que passou com uma expressão diferente. Registrar esses acontecimentos é contar mais uma história sobre a nossa época, sobre o mundo, sobre a nossa própria vida. Porque passa um vendedor ambulante, fala uma coisa diferente sobre o produto que ele está vendendo, e eu registro isso aqui. Eu contei uma pequena história desse momento que a gente está vivendo. Quando o Ailton Krenak, no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, traz essa ideia, ele nos estimula a olhar com um pouco mais de atenção para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, e perceber que a gente não está aqui a passeio, mas que a gente está aqui vivendo histórias. E eu sempre me pergunto, por que não registrar essas histórias? Cortou. Botaram minha casa à venda.